Insegurança. Alguém aqui é inseguro? Os que não levantam o braço são tão inseguros que não querem demonstrar que são inseguros. Eu sou inseguro nada, né? São os mais inseguros, são os que querem esconder insegurança. Aonde vocês veem insegurança na nossa sociedade, no nosso comportamento? Necessidade de aprovação das pessoas. Então o nosso valor, ele fica atrelado ao aplauso, ao elogio ou à crítica, né? Isso é o sujeito inseguro. Ele não tem um eixo, né? Não tem uma estrutura própria, fica dependendo dessa coisa externa. É o cara bonzinho. O cara bonzinho para ser bem visto, para ser bem querido, e na verdade de bonzinho talvez não tenha nada, né? Pode ser um baita de um interesseiro ou inseguro que está fazendo só para sair beneficiado. E eu estou vendo pessoas que estão me odiando agora pelo que eu falei, mas o problema é seu se você está me odiando. Porque o que é dito tem que ser dito, não é? Tem muita gente com cara de bonzinho que na verdade é puramente interesseiro, né? Por dentro não está acontecendo essa bondade toda, né? Essa gente que diz, ai, que os outros eu sou super compreensivo, tolerante, mas comigo eu sou um carrasco. Mentira. Mentira, você também tem esse impulso todo aí, mas esconde todas essas coisas para ficar bonito na fita. Então, além de ser tudo isso, ainda é manipulador e interesseiro. Uma relação no casamento, dependência, Às vezes a gente tem medo de separar por conta dessa insegurança, porque muitas vezes a gente não consegue se ver dando conta da vida sozinho, né? E às vezes a gente casa por conta da insegurança, né? Porque não consegue pensar dando conta da própria vida, né? Outros ficam no casamento por conta da insegurança, com medo de que isso possa ser uma atitude errada, de que possa ter que pagar numa outra encarnação, vir como filho, né? Deus o livre, vir como filho, prefiro aguentar essa do que vir como filho. Já vai vir como filho. Então, pelo menos você para agora e dá um respiro, né? Dá uma alegria, faz coisas boas e quem sabe dá uma amenizada na próxima. A questão da pressão social também é muito forte, né? Não se separa pela pressão. Pela pressão social, claro. Sim. Mas que essa pressão social, a pressão social, ela só tem eco dentro da gente porque existe esse buraco da insegurança, né? Porque quando não tem esse buraco da insegurança, a pressão social passa longe, né? Aonde mais vocês veem a questão da insegurança? A busca por poder, por status, por dinheiro está ligada à insegurança? Muito, né? Parece que se eu tiver dinheiro, eu sou melhor visto. Ou há pessoas que estão desgraçando a vida para guardar dinheiro, porque nunca se sabe o que vai ser do futuro. Bom, não se sabe, e por não se saber que você não desgraça a vida atual pensando no futuro, né? Porque às vezes 10 dias de UTI vai o que você ficou desgraçando a vida inteira. Ou você juntou, eu lembro de um caso muito triste de um senhor que ele tinha juntado um dinheiro absurdo e tudo que ele fazia, todo o trabalho dele era para juntar dinheiro quando ele se aposentasse. E aí 3 meses antes dele se aposentar, ele teve um câncer e morreu. Né? E aí a família vai desfrutar de tudo isso. Então, que loucura é essa, né? De que precisa de muito dinheiro, de que precisa de poder, de que precisa de status para estar bem. Porque este sujeito, como a insegurança é uma questão pessoal, ele pode ter todo o dinheiro do mundo, ele continua inseguro. Ele pode ser agora um inseguro distraído, mas se for revirar lá dentro, continua inseguro. Onde mais vocês veem insegurança? Hã? Sim. Ai que um professor fale de você, né? Então daí fica congelado na sala, com medo até de respirar ou de fazer amizades, porque Deus o livre que
alguém avalie isso como negativo, que falem para os meus pais, né? E aí a gente vai se fechando muitas vezes, deixando de ver novas possibilidades, de ensaiar novos comportamentos ou de buscar novas experiências por insegurança. Isso se reflete ali na vida adulta, na Claro. questão do profissionalismo, por exemplo. Sim. Você poderia ser um profissional muito melhor. certo? Mas fica naquele medíocre porque a criatividade ela fica completamente barrada por essa insegurança, né? Porque o cara criativo dá bola dentro e bola fora, né? E faz coisas extraordinárias e às vezes tem uma roupa maravilhosa e uma roupa ridícula, né? E se você não tiver capacidade de pagar a ideia da roupa ridícula, você nunca vai ter a roupa diferenciada lá, né? Pensando num artista, alguma coisa assim. Então tem um preço de ser criativo, de fazer diferença na nossa sociedade, e por conta de insegurança a gente fica numa coisa morta, né? Vem insegurança em mais algum lugar? O medo dos pais darem limites e deixar que os filhos se frustrem. Né? Muito. E não ser amado, né? Porque se eu apertar, aí o filho já sabe ou já sente essa nossa conduta e já diz, eu não te amo mais, né? Bom, meu filho, mesmo não amando, assim é que vai ser. A insegurança tem alguma relação com o medo? Né? Sim, sim, tudo. Então, na relação com os filhos, depois que eles percebem essas nossas inseguranças, aí na adolescência isso vira uma tragédia, né? E são daí os adolescentes que ditam as regras dentro de casa, e depois a gente tem o sujeito que daí cai na dependência, e que os pais por insegurança alimentam isso, né? Então, porque vão me matar. Bom, meu filho, se for te matar, você desculpa, né? Todo mundo vai morrer, e aí tem uma consequência de você ter feito isso. Eu só vá um pouco antes e adiou, mas infelizmente eu não posso ir lá e pagar a droga que você consumiu, porque seria você me dizer, eu preciso de dinheiro para me drogar e eu estou te dando dinheiro para drogar. E eu jamais vou fazer isso. Então, mas eu vou morrer, mas todo mundo vai. Todo mundo vai. Uns antes e uns depois. Pode ser que antes do traficante chegar eu tenha um infarto aqui pensando o que eu estou fazendo e morra antes. Mas por insegurança do que meus filhos vão pensar, eu acabo pagando a droga do meu filho. Olha que coisa absurda. Os pais pagando a droga dos filhos por conta da insegurança pessoal. Mas é uma insegurança pessoal. Você trabalha mais pro outro do que pra si. Sim. Você não age de acordo com a conduta que você gostaria. Sim. Você age com a do outro, mas infeliz. Se vende, né? Se vende, né? Se completa, perde os critérios de vida, né? E eu acho que você às vezes tem que experienciar, ter experiência da situação. Eu conheço pais que jamais falaria em sexo e droga com os filhos. Eu, graças a Deus, eu tenho 3 filhos, sempre conversei, desde que eles começaram a entender sobre isso. Botava, sentava, conversava, trocava ideia. Eles falavam, às vezes minha ex já dizia, mas eu digo, é o pensamento dele. Sim. Não deixa de falar. É. E graças a Deus, hoje eu sou um cara feliz e graças a Deus nenhum dos 3 deu para isso. E eu acho que está muito no período de ter experiência, ter tido a experiência de ter me aberto e conversado com ele. Mas vou te dizer mais, mesmo que tivesse algum dado para isso, você fez sua parte, Sim. né? Porque às vezes os filhos vão desandar, mas a grande questão é a gente ter feito a nossa parte, a gente ter feito o melhor possível, né? Allan Kardec pergunta isso aos espíritos. E se um pai, né, se dedica, se os pais se dedicam inteiramente, fazem tudo então ao seu alcance, eles são responsáveis pelos equívocos dos filhos? E aí os espíritos dizem não. Se ele tiver feito tudo que está ao seu alcance, o seu melhor, não. Né? Então, mesmo fazendo tudo, às vezes desandam por conta das suas histórias, por conta dos seus compromissos. Mas falar de sexo é uma das grandes questões que toca na insegurança dos pais, né? Sim. E aí a gente prefere não falar, e quando o filho vier falar, a gente diz que num outro momento, e alguém fala, dá livro, dá vídeo, pelo amor de Deus, não fala disso, porque daí eu vou ter que entrar em contato com os meus buracos, né? Eu acho a importância
Nós não temos muitas vezes a consciência da nossa responsabilidade com aquilo que nós falamos. Entendeu? Eu acho que as palavras aleijam, as palavras matam, as palavras machucam. E delega-se a outra responsabilidade que é a sua. Não, a culpa não é minha, é tua, e assim por diante. E muitas vezes, eu trabalhei com magistério 30 e poucos anos, só que em um nível superior. Mas quem trabalha com criança no primeiro, no fundamental, a responsabilidade é tão grande, porque nós podemos aleijar uma criança com a maneira que nós falamos, com o tom de voz, com a crítica idiota, muitas vezes. Eu acho assim, isso fundamental. Ter a responsabilidade de que tem que saber o que se fala, como se fala, porque senão a coisa fica muito complicada. Para que fala, né? Para que fala? Essa questão da insegurança, eu penso até em buscas que a gente deixa de fazer, e aí tem pessoas que não vão tentar determinado curso porque pensam que não vão passar, que não vão, né, se interessar por determinada pessoa porque isso, porque aquilo, que não vão fazer palestra porque não vai ser... Entende que talvez a gente deixe de fazer muitas coisas, a gente deixe de ir um pouco mais além ou chegar mais longe por conta dessa insegurança. Isso é péssimo. E o triste é que, por vezes, esta insegurança ela não está consciente. Então eu acredito que eu nem quero mesmo. Não quero. De verdade, veja que assim é que eu não quero. Mas eu vejo aqui assim aonde? No consciente. Mas e o que tem lá dentro do inconsciente? Tem talvez uma grande insegurança que impede a gente de oferecer para o mundo o nosso melhor. E aí isso vai gerando um buraco tão grande que a droga faz muito sentido, porque parece que preenche. E há pessoas que quando bebem ou quando se drogam, então elas se sentem fortes, se sentem poderosas, se sentem valorizadas, e aí esse buraco todo aqui, ele é aparentemente preenchido, mas é uma dependência, porque como é artificial, logo passa, eu vou precisar daquilo de volta para sentir isso. Eu pensei, quando você estava falando disso, eu pensei no orgulho. Quando você deixa de fazer porque acha que não vai dar conta e não quer que o outro observe, significa que você não foi capaz. Eu acho que, além da insegurança, a gente tem muito orgulho também. Eu acredito, olhando assim para essas coisas, que o orgulho está por trás de tudo isso, assim, a desgraça. Por isso que é uma questão muito moral lidar com a dependência química, né? Uma questão muito moral. Aqui, esses 4, imediatismo, rebeldia, insegurança e frustração, são os 4 que estão lá na Joana, mas eu quis trazer essa palavra para vocês pensarem, corrupção, porque a gente fala tanto de corrupção hoje em dia e não percebe quão corrupto a gente é. Então, para mim, a corrupção, ela junta essas coisas. Aí eu falei um pouco olhando para a questão do imediatismo, que é assim, eu quero ter uma vida boa, mas eu não quero pagar o preço de construir uma vida boa. Eu quero ter um bom trabalho, mas eu não quero pagar o preço que as pessoas pagam para ter um bom trabalho. Eu quero ter uma vida financeira estável, mas eu não quero pagar o preço de uma vida financeira estável. Eu quero emagrecer, como nós estávamos falando, mas eu não quero pagar o preço de emagrecer. É corrupção. É querer usufruir daquilo que eu não mereço, daquilo que não me é de direito. No fim, os nossos políticos, eles refletem a nossa corrupção do dia a dia. A gente quer que o marido, que a esposa, que o namorado se interesse, converse, envolva, mas a gente não faz a nossa parte. A gente não se faz interessante e aí a gente briga. Então, nós queremos um monte de coisas, e aí até a lógica das medicações, quando a gente tem um problema no estômago, né, que eu falo para vocês da gastrite, então faz gastrite e daí toma remédio para o estômago. Mas depois não quer mudar a conduta da alimentação. Isso é corrupção, porque eu quero ter um estômago saudável, eu quero ter um organismo bom sem pagar o preço de só ingerir coisas boas e saudáveis. Então a gente quer continuar tomando Coca-Cola, comendo batata frita e ter um organismo saudável. É corrupção isso.
É querer usufruir de algo que não é nosso de direito. A mesma lógica eu trago para o ciúme, né? Quando o ciumento quer que o outro esteja olhando para mim. Não, você não quer que você saia com seus amigos. Meu Deus, mas pensa em ser uma pessoa interessante, né? Porque se eu quero sair com aquele amigo ou com aquela amiga, é porque são pessoas interessantes. E aí você é uma pessoa chata, inconveniente, briguento, por isso que justamente não quero estar com você. Mas ao invés de eu pensar que tipo de conversas que eles têm, como que a coisa funciona, por que gosta, para ver se aquilo ali está ao meu alcance, não. A gente quer já um resultado sem pagar o preço de ser essas coisas. É corrupção. E a mesma lógica do nosso país, né? Nós queremos um país melhor, a gente quer que a saúde funcione, aí se vai na unidade de saúde não funciona, a gente mete a boca, mas mete a boca só ali na enfermeira, não faz nada mais, né? Não constrói um mundo melhor. A gente fala do trânsito, que o trânsito é um horror, mas o que você faz para ter um trânsito melhor? Você cede o lugar para as outras pessoas passarem? Você segue todas as regras dentro do que você aprendeu? Não, a gente não segue as regras do trânsito todas, mas quando alguém faz uma cagança maior do que a nossa, aí a gente fica revoltado. Então a gente não contribui para o trânsito, a gente não contribui para a saúde, a gente não contribui para a educação, a gente não contribui para nada, mas quer usufruir de uma sociedade melhor. Não vai funcionar. A gente quer sempre sair ganhando naquilo que pode, né? Por esses tempos eu estava num outro país e as pessoas entram no ônibus, no trem assim. Falei, meu Deus do céu, e entra mesmo? Né? Porque tem que pagar ali o negocinho. Não tem ninguém que cobre. O dia que as pessoas entram, na cabeça das pessoas, dizia minha amiga, se você está usufruindo do trem, você vai pagar para o trem, não precisa que alguém fiscalize. Nossa, que legal isso. Mas quanto que é a passagem? Ah, não sei quantos euros. Tipo, oxe, mas dá uns migué assim uma vez por semana, né? 2 vezes por semana. Faz diferença, é uma tentação para as pessoas. Não é tentação, nem cogita. Porque se eu estou usando desse transporte, eu preciso pagar por esse transporte. E aí abre lá o coisinha, você pagou pelo jornal. Aí abre o coisinha. E pega um só. Né? Mas o espírito de porco já vai pegar uns 2, uns 3, né? E uma vez eu fui no mercado com uma amiga e aí ela perguntou quantas garrafas. A gente estava comprando umas águas diferentes lá. Quantas garrafas? Aí ela disse 8. E a mulher custou 8. Eu falei, ela não vai conferir? Não, mano, porque se eu peguei 8 eu vou falar que é 8 e não se cogita que eu vá falar que é 7 ou que é 6 se eu estou pegando 8. Nossa, que legal, né? Tipo uma coisa bem certinha, assim, tipo gente normal, né? Filho de Deus, numa sociedade correta, né? Então, na nossa sociedade atual, é claro que isso tem a ver com uma cultura, né? A gente tem uma cultura muito corrupta. Então, o nosso governo, ele só é reflexo dessa postura corrupta que nós temos, aonde sempre que a gente puder sair ganhando, sempre que a gente puder se beneficiar, em detrimento de alguém, a gente vai estar fazendo, né? Sempre a gente vai estar dando um jeito de sair ganhando. Isso é uma postura de corrupção. E essa corrupção, nos exemplos que eu estou dando do nosso dia a dia, elas são um reflexo, obviamente, das nossas corrupções morais, aonde a gente quer usufruir de coisas boas. Nós queremos um corpo bonito, um corpo saudável, relações saudáveis, um bom emprego, uma vida estável, mas não queremos pagar o preço disso. Isso para mim não tem outro nome que não seja corrupção. Diga. Por exemplo, se você tem o ticket, você é obrigado a segurá-lo durante a viagem inteirinha até sair de novo do trem, porque você não pode, de fato, passar o fiscal, ou na saída da estação tem alguém segurando para você mostrar o ticket. Já vi isso. Você tem que segurar o ticket, mesmo que você esteja lá dentro, não passe ninguém. Pode não passar nenhuma vez ninguém. Mas é a obrigação sua, quando comprar, para não ser corrupto, eu acho, ficar com o seu ticket, porque de repente pode acontecer de passar. Geralmente não passa. Por isso que eles fazem isso, acreditando que você é honesto. Sim. Mas às vezes pode passar, que eu já vi pararem para ver o ticket na mão. Quando você sabe, quando eu vi, nunca passaram na vida. E o último item, frustração.
esse eu coloquei e eu acho que é o elemento mais difícil da gente trabalhar. Só que a gente nem percebe como ele é difícil. Porque quando eu vivo uma frustração numa relação, eu procuro outra e logo camuflo isso. Eu vou para as compras, eu busco poder, o dinheiro, a comida, o exibicionismo hoje nas redes sociais. E nós temos tantos meios de camuflar essa frustração que a gente não percebe. Então, é muito fácil criticar um dependente químico, um alcoolista, alguém que fume, mas sem perceber que nós temos essa conduta psicológica. Nós estamos buscando muletas para as dores da alma que a gente não consegue suportar o tempo inteiro. Hoje em dia, alguém que termina uma relação e passa 1 ano, 2 anos, 3 anos sem relação, a gente fica assustado, porque a média termina em 2, 3 meses e já está em outro relacionamento, porque não consegue lidar com essa frustração, ainda mais se foi você o abandonado, porque aí você precisa provar para você mesmo que você tem algum valor, e aí por não conseguir lidar com essa sensação de frustração vai buscando, e aí a gente se exibe no Facebook, e eu digo porque eu atendo no consultório, eu estou vendo a desgraceira da vida das pessoas e o Facebook delas. Jantar, meu Deus, mas hoje estava aqui chorando, dizendo que odeia o marido, que não suporta mais, daí tá lá a foto, ela e o marido jantando. A minha vontade de dizer, não foi isso que você falou hoje de manhã não, palhaça, mas não pode fazer, porque é o jeito que o sujeito tem de lidar com as suas frustrações, ou melhor, não é nem o jeito, né? É a tentativa de escamotear as frustrações, não conseguir suportar, porque a frustração, ela vem para dizer que a coisa não é do jeito que a gente queria, no tempo que a gente queria, e aí nós precisamos viver essa experiência para rever as ideias a nosso respeito, mas ao invés de tentar rever as ideias a nosso respeito, a gente continua alimentando coisas lá fora. No livro Vida, Desafios e Soluções, Joana de Ângeles tem um item sobre frustrações e dependências. Não é necessariamente a dependência química. Mas aí ela trouxe umas coisas aqui que eu queria passar a noite inteira pensando sobre isso, das frustrações, mas a gente não vai ter tempo. E ela diz assim, ó, inúmeros, para quem quiser anotar, está no livro Vida, Desafios e Soluções, item frustrações e dependências. Inúmeros fatores contribuem para as frustrações pessoais. Entre outros, os conflitos da libido não realizada. Vocês sabem o que é libido? Desejo sexual, aquele que a gente diz eu não preciso mais, aquele que a gente diz graças a Deus eu já não tenho mais falta disso. Isso gera conflitos da libido não realizada, né? Porque eu ouço tanta mulher na doutrina espírita falando isso, ai, graças a Deus eu já não preciso mais disso, como se estivesse falando uma porcaria, uma coisa ruim, feia, e eu, graças a Deus, já não preciso mais disso. Acha que sublimou, mas depois vira pessoa controladora, né? Compulsiva na comida, compulsiva no controle, né? Um diabo dentro do centro espírita, mas graças a Deus não precisa mais disso. Geradora de medos injustificados, de melancolia. Convívio familiar insatisfatório, no qual as imagens dos pais mal-humorados e reclamadores produzem ansiedades e desejo de fuga da realidade inquietante. Dificuldade de autorrealização, por decorrência de falta de iniciativa ou por pequenos insucessos que poderiam ser transformados em êxito se tivesse perseverança. Inveja pelo triunfo das outras pessoas, muitas vezes logrado a grande esforço que o paciente se recusa a usar. Então veja, são essas posturas acabando a minha voz, são essas posturas de não enfrentamento, de não perseverança, de não tentativa, de não risco, que gera uma frustração porque a nossa alma nos cobra. Ela sabe que a gente podia um pouco mais. E ela nos cobra
um fazer algo que a gente não fez. Mas também quando a gente se coloca num lugar maior, ela também nos cobra, exigindo que a gente assuma esse lugar no mundo. E aí eu entendi que grande parte dessas questões, como a frustração, a corrupção, o imediatismo, a rebeldia e a insegurança, mais ainda a questão da frustração, elas têm a ver com a nossa dificuldade de descobrirmos o nosso lugar no mundo. Aí eu quero trazer para vocês a respeito deste lugar no mundo e o que seria talvez o antídoto para lidarmos com todas essas questões e por conta disso o antídoto para lidarmos com a questão da dependência, do álcool, do tabagismo. 2 pontos importantes. Um está aqui no livro Plenitude, no capítulo 3, e o outro ali no Vida, Desafios e Soluções, que são frases assim, tipo, pá, leva para casa, escreve no espelho e vai pensar. No livro Plenitude, Joana de Ângeles coloca assim, ó: porque se supõe credor de títulos que não possui, a criatura se frustra, entregando-se a reações inesperadas de depressão ou cólera, fugindo da vida ou atirando-se rebelde contra ela e os seus valores. Quando o homem... isso aqui eu coloquei a frase para vocês lerem, porque isso aqui eu achei que valia a pena a gente ler junto. Quando o homem adquire a medida do pouco ou quase nenhum merecimento pessoal, equipa-se de harmonia e fé, de coragem e paz, para enfrentar as vicissitudes e superá-las. Gente, olha a profundidade dessa frase. Porque ouvir o Marlon falando isso, vocês já estão acostumados, que é grosseria, que é impositivo, que ele é frustrado, problemático. Mas Joana de Ângeles solta uma frase dessa, você tem que parar e pensar, tem algo mais profundo para refletir. Quando o homem adquire a medida do pouco ou quase nenhum merecimento pessoal. Porque a reencarnação atual, ela não tem a ver com o nosso merecimento. Ela é um crédito que Deus nos oferece. Porque se for verificar o que a gente fez nas encarnações passadas, não merecia de estar reencarnado. O que a gente oferece para o mundo não merecia de estar reencarnado. Mas Deus nos possibilita esta experiência para que a gente aprenda, para que a gente se desenvolva e cresça. Esta mudança de perspectiva é radical. Quando eu acho que a vida tem que atender às minhas expectativas, os meus desejos, as minhas necessidades, ou quando eu reconheço o pouco ou quase nenhum merecimento, e este reconhecimento gera um estado de harmonia, de fé, de coragem e de paz. Porque no fim eu descubro que eu tenho muito mais do que eu mereço. Não tem espaço para frustração, não tem espaço para imediatismo, não tem espaço para rebeldia, não tem espaço para corrupção, porque eu estou entendendo o meu lugar no mundo. Eu garanto a vocês que o sujeito que consegue reconhecer o pouco ou quase nenhum merecimento pessoal, sem que isso seja pejorativo, não é dizer eu sou uma porcaria mesmo e eu não mereço nada, ninguém me ama e eu não presto, não é disso. É o reconhecimento, eu enxergo, eu identifico. O sujeito que vive este reconhecimento do pouco ou quase nenhum merecimento não faz ansiedade, não faz depressão, não faz pânico, não faz compulsão, não faz dependência. Garanto a vocês. Mas como nós ainda somos produtos do egoísmo, de uma postura ególatra, de autocentralidade, onde achamos que o mundo deve nos servir, que as coisas têm que atender às nossas expectativas e de que nós merecemos estar num pedestal, a vida fica muito difícil. Mas a vida não é tão difícil para que a gente tenha tantos transtornos mentais como hoje.
A vida não é tão difícil para que a gente tenha tantos índices de suicídio como hoje. A vida não é tão difícil para que a gente tenha tantas dependências como hoje. A gente tem tornado a vida mais difícil porque se coloca num lugar mais alto do que deveria estar. E aí fica mais difícil. E no livro Vida, Desafios e Soluções, no mesmo lugar que eu li para vocês, ela fala algo nesse mesmo sentido da aceitação, mas ainda englobando os nossos contextos. Então ela nos diz assim: quando a pessoa considerar que se encontra na Terra, no momento, no lugar e com as pessoas certas, aquelas que são necessárias para o próprio desenvolvimento, despertará da dependência infantil e da frustração debilitadora, recuperando a saúde comportamental através da renovação mental e das motivações atraentes para tornar a sua existência mais do que suportável, perfeitamente feliz. É possível esta vida perfeitamente feliz, como ela nos diz, na medida em que a gente entende que o lugar que nós nos encontramos na Terra, neste momento, com estas pessoas, está relacionado às nossas necessidades de desenvolvimento. Isso não quer dizer submissão cega. Eu tenho que ficar com esse marido, eu tenho que ficar com essa esposa, eu tenho que ficar nesse trabalho. Não é uma submissão cega, mas é olhar para as experiências da vida e, ao invés de confrontar com elas, se perguntar: o que eu tenho a aprender com essa experiência? O que Deus quer me ensinar com isso? Porque às vezes quer ensinar coragem, às vezes quer nos ensinar ousadia, de romper, de fazer diferente, de correr riscos. Então, quando nós falamos o que Deus quer me ensinar, não confunda com submissão. Porque às vezes nós estamos em situações por demais constrangedoras, porque o que a gente precisa aprender é mudar. E às vezes o que a gente precisa aprender é se submeter. Qual é o teu aprendizado? Quem que vai responder isso pra gente? Se você precisa se submeter ou mudar. Se o teu desafio é se impor ou silenciar. Se o passo que você precisa dar é de romper ou de vincular. Não tem outro caminho senão olhar para dentro. Não tem outro caminho senão a perspectiva do autodescobrimento. E é esse mesmo autodescobrimento que vai dar a medida do pouco ou quase nenhum merecimento pessoal. Porque enquanto nós estamos atrelados à figura do ego e às conquistas externas, sem olhar o mundo interno, a gente acha que merece muita coisa, a gente acha que faz muita coisa, a gente acha que é muita coisa. E daí, de exemplo último, que de tempos em tempos eu trago para vocês, nós temos a figura de Francisco de Assis. Francisco de Assis, num determinado momento, foi questionado pelo Frei Manseu por que Deus tinha lhe escolhido. Ele não sabia responder, se pôs a meditar e depois de meditar volta ao irmão e diz: Deus me escolheu, eu agora sei por quê. Porque eu sou o mais pecador, o mais vil e o mais feio de todos. E eu fico a pensar se Francisco de Assis era uma farsa, que fez uma fala bonita, tipo a gente, quando alguém diz: nossa, que palestra boa, imagina, não foi nada, né? E aí ele era uma farsa, dizendo: eu sou um horror, mas lá por dentro ele se sentia maravilhoso. Ou se ele teve coragem de entrar tão profundo nele mesmo, como praticamente nenhum de nós teve, e enxergar dentro de si o vil, o feio, o sujo e o pecador, sem ser destruído por essas imagens, porque ele não foi destruído por isso. Quando eu me reconheço pequeno, então isso pode ser um impulso para o suicídio. Quando eu me reconheço sujo ou inferior, isso pode ser um impulso para as drogas. Mas Francisco de Assis conseguiu olhar para o que ele tinha de pior, suportar o que ele tinha de pior,
isso lhe leva a uma conexão com o universo. Não só com as pessoas, com os animais, com as plantas, com toda a natureza. E Francisco de Assis vive uma verdadeira comunhão, porque certamente conseguiu encontrar o lugar do merecimento pessoal. E por ver-se infinitamente pequeno, conseguiu se relacionar com o todo. Porque em oposição, quando nos vemos maiores, nós nos distanciamos e rompemos das nossas relações. Então, com isso nós resumimos que dentre todos aqueles quadros, o imediatismo, as nossas imposições, a rebeldia, a nossa postura corrupta, eles decorrem da dificuldade de reconhecermos o nosso lugar no mundo. E quando nós conseguimos reconhecer esse lugar, tudo se organiza. Mas eu não consigo pensar como alguém, sem ter a lógica da reencarnação, consiga enxergar o seu lugar no mundo. Porque o Espiritismo nos deixa isso muito claro, e isso está lá na questão 917, comentários. Allan Kardec diz: o Espiritismo faz ver as coisas de tão alto que o sentimento de personalidade desaparece. Não é que nós somos um bando de porcaria que a gente não presta, mas é porque quando a gente olha para a nossa vida ao longo de milhares de reencarnações, estas coisas são tão pequenas, que a gente consegue suportar. Mas quando a gente olha daqui de baixo, elas parecem enormes. E a maior frustração que eu posso viver, a maior rejeição, o maior abandono, o maior constrangimento, eles são imensos quando a gente olha daqui de baixo. Mas quando a gente olha lá do alto, de tão alto, o sentimento de personalidade desaparece. Estas coisas se tornam tão pequenas que nós facilmente as suportamos e, reconhecendo o nosso lugar no mundo, por consequência, amamos. Ficamos por aqui. Eu não sei o que vai ser do nosso próximo encontro, porque daí eu vou ler se a gente vai falar de mais de drogadição e de tabagismo ou de alcoolismo, junta tudo, ou estou pensando em já trazer o tema da coragem, porque ele parece tão interessante para ajudar a gente a pensar esses elementos. Não estamos falando da coragem desse enfrentamento lá fora, estamos falando da coragem de enfrentar-se e de reconhecer o seu lugar no mundo. Então eu ainda não sei. Vocês já tiveram um tempo enorme de férias, já devia ter lido o livro inteiro, então não tenho pena de vocês, tá? Bom final de semana para vocês e até mês que vem.